É visto, não é lembrado. Esse é o tema de hoje. Hoje a gente vai bater um papo rápido aqui, principalmente sobre isso, posicionamento em rede social. Comecei essa semana a mentoria com um grupo de colegas que resolveram investir no próprio crescimento e eu tenho falado bastante nesses últimos meses, essas últimas semanas com mais intensidade sobre Instagram, sobre posicionamento em rede social, e eu quis trazer aqui essa visão. Vai ser um papo rápido, né? Uma das lives das quartas, o papo das quartas, livezinha de 10 minutos só pra gente manter o contato. Então o papo hoje é esse, quem não é visto não é lembrado, ressaltar a importância, né, de se posicionar em rede social. Eu tenho falado muito sobre posicionamento e muita gente pergunta: Anderson, como é que é esse negócio de posicionamento? Como é que eu consigo melhorar o meu posicionamento? E fica sempre uma dúvida, porque entender primeiro do que se trata se posicionar. Esse eu acho que é o grande lance. Eu acho que a gente precisa olhar dentro da odontologia de que maneira que você pode se colocar, né, se posicionar com o seu dentista, como dentista, para falar especificamente com o seu grupo, com o seu nicho, com o seu subnicho, com o seu público. E identificar esse público é o primeiro passo para você se posicionar corretamente. Identificar quem é o seu paciente, com quem você fala. Hoje, quando eu estava fazendo algumas pesquisas, levantando, né, perguntas para que tema eu iria falar hoje, uma aluna minha, Vanessa, falou: Anderson, fala dos Instagrams fechados. Eu acho que para começar seria um grande lance, né? Já que a gente é profissional da saúde, eu digo assim, o paciente não vai, ele pode até buscar você no Instagram, mas não é que ele vai fazer busca por procedimento. Cara, eu quero buscar um reabilitador ou um endodontista. Eu não vou buscar no Instagram. A gente busca no Google, né? E aí reforço lá o Google Meu Negócio. Mas sobre o Instagram, sempre que alguém indica um profissional hoje, a pessoa invariavelmente vai no Instagram, vai fazer uma busca e vai tentar obter informações sobre aquele profissional. Então, seu Instagram fechado, quer dizer, você não quer ser encontrado. Você não quer ser visto. E quem não é visto, não é lembrado. Então, primeira coisa, galera, quem é profissional da área da saúde, dentista, médico, nutricionista, não importa. Se é profissional da área da saúde, abre o bendito Instagram. Abre o acesso para que as pessoas possam ver quem é você, possam se conectar de alguma forma com você, entender como você vai impactar a vida delas. Abrindo o seu Instagram, você tem que saber quem é o público que você quer atrair. Então, pense assim, categoria da gente, dentista. A gente é dentista, beleza? Então, a nossa categoria é dentista, é odontologia, ou é médico, ou é nutricionista, a sua categoria geral. Mas você vai ter um nicho. Quem é o paciente com quem você fala? Quem é a pessoa que vai para o seu consultório se tratar com você? Se você parar para olhar, você tem um padrão geral de paciente. Em marketing se fala em persona ou seu avatar. Quem é a pessoa que vai buscar o seu serviço? Essa é a pessoa com quem você vai falar. Então, quando você vai se posicionar no Instagram, e o seu Instagram vai estar aberto, você vai estar lá com a bio bem feita, mostrando uma proposta única de valor, já tenho falado sobre isso o tempo todo, uma foto profissional, com uma boa apresentação, um feed bem organizado, mas com conteúdo voltado para atrair aquele paciente que precisa estar com você. Então, primeira coisa é entender quem é a sua persona, quem é seu público. Como se a gente pensasse, eu gosto muito da nossa categoria, nicho, subnicho. Então, por exemplo, eu sou um dentista que faz reabilitação oral, então eu sou dentista, meu nicho. Quem são as pessoas que fazem reabilitação oral? Adultos ou pacientes, né, de idade avançada, ou adultos ou idosos. Eu não atendo criança para fazer prótese e implante. Então, meu nicho é criança, é adulto. E adulto, meia idade ou idoso. Aí eu tenho o meu nicho principal, mas desses pacientes, dessas pessoas acima de 40, 50 anos, até os 60, 70, 80 até, que são o público principal do paciente, do dentista reabilitador, qual é o seu subnicho? Você atende em que localidade? Ou quais são os seus subnichos? Entende aí?
Onde você atende? Você vai falar com a pessoa, você tem o seu consultório em Salvador, você vai falar com pessoas de Manaus, você vai falar com pessoas do Rio Grande do Sul? Não, você vai falar com pacientes, e aí quando você vai fazer impulsionamento de tráfego, a linguagem que você usa uma linguagem buscando localização. Então você é um dentista que trabalha em Salvador com reabilitação oral. Bom, esse paciente, ele é de que classe? Social, econômica, você atende pacientes populares, você atende pacientes high ticket, como é o seu consultório? A ambiência, o tipo de público que você gira no seu consultório, você tem que falar com esse público. Então, se você tem uma clínica popular, você tem que usar linguagem, padrão de cores, padrão de comportamento, posicionamento, voltado para esse subnicho, que são essas pessoas que vão se identificar com você. Não adianta você falar com um paciente popular e ter uma clínica high ticket, uma clínica classe A. Então, se você tem uma clínica classe A, você tem que falar com o paciente classe A. Você tem uma clínica classe C, você tem que falar com a clínica classe E. E não existe melhor ou pior. São apenas diferentes formas de atender, diferentes formas de se comunicar. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Se eu tenho que me posicionar no meu Instagram ou nas minhas redes sociais, onde o meu público está, se eu tenho que me conectar com o meu público, eu tenho que falar diretamente com essa pessoa que eu quero atrair, usando a linguagem adequada para o público que eu quero atrair, para que ele se conecte comigo. Esse público, quando chegar no seu consultório, ele tem que já ter uma perspectiva do que ele vai encontrar. Então não adianta eu estar lá e vou atrair um paciente para chegar no meu consultório, ele está esperando um tipo de atendimento, um tipo de clínica, um tipo de posicionamento profissional e estava totalmente equivocado porque eu não soube me comunicar no Instagram. O que é que acontece? O paciente chega no seu consultório, ele não se sente bem com aquilo que encontra, ele não consegue conectar a expectativa dele com o achado que ele tem e aí ele não fecha a consulta. E aí todo o seu trabalho de captação foi mal direcionado. Você queria caçar coelhos, né? E ao invés de usar cenoura, você estava usando queijo, você vai pegar rato. Então você precisa direcionar o seu posicionamento, a sua comunicação na categoria, nicho e subnichos que lhe atendam, que lhe conectem, que vão ser pessoas que combinam com aquilo que você quer atrair. Não, Anderson, a minha clínica é ampla, eu falo com um monte de gente, eu atendo todas as especialidades, ainda idade não é o subnicho. Pronto, idade não é o subnicho. Você fala com aquelas pessoas que você quer atrair. Se eu tenho uma clínica, uma multiclínica, eu tenho que falar com todas as idades. Meu conteúdo tem que ser gerado com todas as idades. Você vai se comunicar durante o seu dia a dia, se posicionar nos seus reels, nos seus stories, nos seus cards, nos seus carrosséis, falando com esse público. Mas você não vai falar sempre da mesma forma. E aí vem as maneiras de se comunicar no Instagram. O que é mais adequado para o dentista? Adianta a gente ficar fazendo vídeos se queixando da odontologia, ou falando mal de colega, ou dizendo que tal procedimento é melhor do que outro? Não, você tem que se comunicar de uma maneira que seja atraente para o seu paciente. Eu vejo muito colega se posicionando erroneamente e falando com outros dentistas. A não ser que você seja endodontista, que a sua indicação vai vir de outros colegas, você tem que falar com o seu paciente. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, e voltando para o nosso tema central, é quem não é visto, não é lembrado. Porém, por quem você quer ser lembrado? Esse é o grande lance. Então, se posicionar e divulgar e se comunicar com as pessoas certas. Quem não é visto não é lembrado, porém, com quem eu devo falar, quem eu quero que lembre de mim e que venha para o meu Instagram, que meu consultório e que frequente a minha clínica para fazer as avaliações ou para fidelizar ou para indicar outras pessoas. Esse é o grande lance, esse foi um papo rápido. Hoje não é uma live para bater papo, eu não vou responder comentários, eu já vi um monte de gente que passou aqui, mas é aquela livezinha de 10 minutos só para dar um recado, só para despertar um tema na cabeça de vocês, para que a gente passe essa semana pensando sobre isso, tá? Quarta-feira que vem eu vou estar aqui e todo dia aqui no Instagram perturbando os vídeos de vocês, postando coisas e conversando sobre temas variados. Depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas para pedir temas e ideias do que a gente vai falar na próxima semana. O grande lance é a odontologia muito ampla. Hoje eu estou falando de posicionamento, amanhã eu posso falar de reabilitação oral, implantodontia ou qualquer outro tema que der na cabeça. A ideia é me divertir e que a gente se divirta junto crescendo. Um abraço, galera. Até breve aí.